misturar com as águas do rio, então subirei como na mão. Eu agradeço, primeiramente a Deus por essa oportunidade que o Senhor deu para mim, em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço ao pastor Gilberto que confiou, eu trazer essa mensagem para a glória do nome do Senhor Jesus. E quando o pastor cuidou que falou para mim, eu estava lá em Lorena, eu estava até no meio do mato lá, falando com Deus. E Deus tocou fortemente no meu coração quando ele acabou de mandar. Eu até mandei uma mensagem para ele e apaguei. Eu mandei uma mensagem para ele que eu não ia vir, não. Mas o Senhor cobrou na mesma hora. Falou: você tem tempo para tudo, porque você não tem tempo para fazer a minha obra. Aí, mas na mesma hora também, o Senhor já tocou no meu coração para falar do amor dele, em nome do Senhor Jesus, e falar também para nós como está a nossa vida com Deus nessa noite, Como está nosso relacionamento com Ele? Ele falou: fala do meu relacionamento que a igreja tem comigo, você e a igreja, Glória a Deus, aleluia. Eu gostaria que o irmão abrisse a palavra do Senhor, 1 Pedro, versículo 22, em nome do Senhor Jesus. Eu vou ler o 19 e o 20, depois eu vou no 22. Diz assim: mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido, foi feito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. 22 agora, pastor. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência, a verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ordenadamente. Glória a Deus, aleluia. Os irmãos possam sentar adorando o nome do Senhor Jesus. O que o Senhor quer dizer conosco nessa noite? Ele deu o único filho que ele tinha para morrer na cruz sem pecado, sem nada, fazer nada, para morrer na cruz pelo nosso pecado, pelas nossas transgressões. E nós muitas vezes não damos valor para isso. Muitas vezes a gente vai comparar um casal, quando não tem uma entrega verdadeira, um casal, o homem e a mulher, você não tem muita gente que fala assim: eu não mergulho totalmente no meu casamento ou no meu namoro, porque eu não quero sofrer mais para frente, lá mais tarde. Mas se não houver uma entrega verdadeira, você vai sofrer bem pior, porque sem entrega verdadeira não dá certo, nada dá certo. E com Deus é dessa maneira: se você não tiver entrega verdadeira com Deus, não adianta de nada. Você pode ir na igreja, pode ficar a orar, pode falar em mistério, pode curar os enfermos, pode fazer qualquer coisa, mas se você não tiver um amor verdadeiro com Deus, não adianta de nada. No céu está perdendo seu tempo, você não vai morar no céu, porque no céu, a palavra de Deus fala para amar a Deus acima de todas as coisas. Você está amando a Deus acima de todas as coisas? E eu estou amando a Deus acima de todas as coisas? Muitas vezes nós ficamos com medo de sofrer, de sofrer com Deus, e daí nós chamamos: não, tem que parar com isso, tem que parar com aquilo, tem que parar com aquilo, por isso que eu não vou entregar a minha vida totalmente nas mãos do Senhor, porque eu tenho que cortar tantas coisas que eu gosto, fica agradando o ego da gente, a carne, porque não tem entrega verdadeira. Mas se nós não tivermos entrega verdadeira, nós não vamos ser purificados do nosso pecado, nós não vamos ser salvos de jeito maneira. Se nós não tiver entrega verdadeira, nós às vezes não sofremos por Deus, mas sofremos aí no mundo. Muitas vezes nós não entregamos a entrega verdadeira de todo o nosso coração,
Nós não sofremos, daí fica escravo do mundo, escravo das pessoas. E Deus não é escravo. Deus ele não fica como escravo. Deus ele fica liberto. Deus nos liberta. Deus nos renova. Quando nós vemos, nós às vezes não se entregamos verdadeiramente por causa de muito amor, porque tem muitas coisas. Porque eu fui assim, irmãos. Eu falava assim, eu vou na casa do Senhor, mas eu não vou fazer isso, porque se eu começar a fazer muitas coisas para Deus, eu vou ter que cortar isso, cortar aquilo, cortar aquilo. É isso que a gente pensa e não entrega verdadeira. Mas se você entrega a Deus verdadeiramente, irmãos, Deus vai cortando, você nem nota. Deus vai tirando aquilo que está rapina do seu coração, você nem nota que você está tirando. E quando você vê, quando você começa a abrir seus olhos espiritual, você começa a ter vergonha do que você fazia antes. Você começa a não fazer, irmãos. Mas para isso tem que ter entrega verdadeira. Não adianta entregar pela metade. Hoje à noite vai refletir, irmãos. Vocês estão fazendo as coisas verdadeiras para Deus. Porque Deus sonda nosso coração. Deus conhece nós por dentro e por fora, irmãos. Não adianta nós querer enganar Deus. Eu engano minha esposa, engano meus filhos, engano a pastora, mas Deus ninguém engana. Então não adianta você querer enganar. Você está sendo enganado. Você que está sendo enganado. Não é estar enganando a Deus. Porque Deus ninguém engana, irmão. Deus sonda a mente, sonda o coração, sonda tudo. Como o pastor Walter falou aqui, o Senhor está, né? Não adianta que nós estamos pensando, o nosso coração está sentindo, não adianta que Deus conhece. E é verdade, irmão. Deus sabe todas as coisas. Por isso ele entregou o filho dele, né? Antes, desde o princípio, ele já sabia que ele ia mandar o filho dele, né? Para morrer na cruz por nosso pecado. Para nos dar o direito da salvação. Para nos dar o direito de morar no céu. E muitas vezes nós não damos valor para isso, irmão. Se nós for parar para pensar um pouquinho, irmãos, nós temos um milagre, né? O que o Senhor fez para cada um de nós. O amor tão grande, irmãos, por cada um de nós que nós não merecemos. Nós não damos valor para isso, irmão. Às vezes nós choramos por ente querido, choramos por isso, choramos por aquilo, mas dos pés do Senhor a gente não chora. A gente fala do primeiro, a gente via as coisas de Deus acontecer, maravilha no meio do povo de Deus. Hoje não vê mais. Mas Deus mudou? Não, Deus mudou, quem mudou foi nós. Porque antes nós derramava na presença do Senhor. Quando nós vinha para a igreja, nós não vinha para olhar o irmão, olhar a veste do irmão, olhar para lá, olhar para cá, não. Nós não vinha para olhar o defeito do irmão, nós vinha para nós unir a oração, para que aqueles que tivessem com defeito vinham se aperfeiçoar na presença do Senhor. Aleluia. E hoje em dia nós vem só para criticar, para ver a veste do irmão, para ver o cabelo do irmão, da irmã, como é que está, mas não sondamos nosso coração, como está nosso coração. Nós temos que ver como está nosso coração diante de Deus, porque a palavra de Deus fala: amar a Deus em todas as coisas, o próximo a si mesmo. Tu tem amado? Eu tenho amado, irmão? Ou tenho criticado, ou tenho feito algo diferente? Aí não receba a bênção, o Senhor fala: o Senhor não dá a bênção para fulano, dá a bênção para ciclano, que chegou ontem na igreja, para mim que estou 30 anos na igreja e não recebo nada do Senhor, porque você tem que estar entregado totalmente para Deus, ter mergulhado na profundeza. Primeiro a gente tem que examinar: Deus está errado ou nós estamos errados? Eu não estou corrigindo ninguém, não, irmãos. Eu estou falando que o Senhor colocou no meu coração. Primeiro corta aqui, a espada primeiro corta em mim, para depois cortar nos irmãos. E nós temos que olhar para dentro de nós, para ver se nós estamos fazendo algo que está agradando os olhos do Senhor. Porque o segredo da vitória, irmão, é agradar o Senhor. Quando nós conseguimos agradar a Deus, a vitória vem, a porta se abre, a enfermidade cai por terra, o inimigo bate retirado. Por quê? Porque você está na santidade, você está procurando aperfeiçoar, você está procurando a ser melhor cada dia mais. Santo nós não vamos ser, irmãos, mas nós vamos procurar a santidade cada dia mais.
Nós temos que procurar melhorar cada dia mais nossas vidas. Porque se nós não melhorar, irmãos, eu estou perdendo tempo na igreja. Perdendo tempo. Aí que Deus vai falar naquele dia. Igual Coríntios 13, né? Fala. Eu curei os enfermos, né? Eu fiz isso, eu fiz aquilo, expulsei demônio em teu nome. Faça de mim, maldito, que eu não te conheço. Porque não teve amor. Não teve amor. A palavra de Deus fala, se não tiver amor, nada adianta. Tudo que você fizer é bom. Você pode louvar, bonito, perde tudo. Né? Você pode orar, o enfermo ser curado. Você pode falar em línguas, pode falar em mistério, mas Deus conhece. Não adianta. Não adianta de nada, irmãos. Então vamos nos purificar nossas vidas. Para isso nós temos que se mergulhar na palavra do Senhor, mergulhar com Deus, dar intimidade para Deus trabalhar nas nossas vidas. Aceitar Ele, né? Porque o noivo, Jesus Cristo é o noivo, e nós somos a noiva, né? Se nós não estiver agradando, Ele não vai querer casar. Hein? Vai ser a mesma coisa que aquelas 10 virgens, né? As que estão prudentes, as que estão sem vigilância, não vai. O noivo não vai esperar, tem que estar pronto. A noiva tem que estar pronta. Nós estamos prontos se Jesus voltar hoje. Ele vai vir com um ladrão, ele não sabe. Ele não fala a hora que vai vir. Se ele vir hoje, nós estamos preparados. A vida toda dentro da igreja, o que está lá fora sobe, nós fica. Porque a palavra de Deus fala que muitos dentro da igreja vão ficar. A igreja não salva ninguém, salva é Jesus Cristo. A igreja não adianta nada não você vir na igreja. Você vir na igreja vai de todo o seu coração. Perfeito você não vai ser. Igreja perfeita você não vai achar nunca. Igreja perfeita não existe. Porque a gente vê o defeito do irmão, não vou ficar na igreja porque essa igreja é cheia de defeitos. Tem alguém perfeito? Me aponta um perfeito. Eu sou cheio de defeitos, cheio de falha. Eu tenho certeza que todos os irmãos são cheios de defeitos, cheios de falha. Mas Deus ama o pecador, não ama o pecado. Ele ama nós. Ele não quer que nós permaneçamos do jeito que nós viemos. Ele fala, venha como está. Permanecer não. Tem que haver mudança. Porque quando nós casamos, vou levar falar do casamento, porque para os irmãos entenderem. Quando nós casamos, eu com a minha esposa, nós temos que adaptar as coisas. Ela veio de outra criação, e eu sou de outra. Cheio de defeito, ela é cheia de defeito, eu. Nós temos que ir entrosando os defeitos. O que ela não gosta, eu tenho que começar a parar de fazer. Né? E vice-versa. Nós temos que ir parando com os defeitos que a pessoa que ela não gosta, porque senão não vai dar certo. Ela fala que não gosta de tal coisa, eu vou continuar fazendo pior ainda para provocar ela, então como é que vai dar certo? Não existe. Com Deus não é a coisa. Para dar certo, ele tem que se entrosando com Deus. Que o Senhor não gostaria que eu fizesse, Senhor. O Senhor não toca no nosso coração. Se eu não estou agradando o Senhor, o Senhor me toca no meu coração, me toca na minha mente, para abrir minha visão, para que eu não fique continuando errando. Quando continua, para aquele dia o Senhor voltar e eu ficar, eu quero ir. Jesus foi preparar a morada para nós, mas não entra de qualquer jeito, irmãos. Não adianta você querer ir para o céu de qualquer jeito, que não entra. Tem que haver mudança. Mudança de caráter. Né? Mudança de tudo, irmãos. Eu não mudo os irmãos, mas eu mudo eu. E os irmãos têm que olhar para dentro de você. Não olha para o irmão, não olha para você. Né? Você consegue se aperfeiçoando, você consegue se adaptando, você consegue se policiando. Eu não consigo. Eu falo para o irmão, está cheio de defeitos, isso, aquilo, apontar fácil, né? Aponto. Mas os meus,
Quando eu aponto assim, ó, tem um apontando para vocês, ó, quanto está apontando para mim aqui, ó. Um aponta para vocês, 3 para mim. Então eu não vou apontar, não, irmãos. Vou ajudar o irmão que está caindo. Vou chegar no irmão e falar, vamos orar, irmão. Vamos, Deus vai dar vitória. Isso que é amor. Amor é ajudar. Você não pode ajudar, não é ajudar em todo sentido, irmão. Porque muitas vezes a gente fala em ajudar, a pessoa pensa que é ajudar financeiro, a pessoa que é ajudar da presente. Não, ajudar em todo sentido, porque o irmão precisar. Se a gente puder, é melhor ser ajudado que ser ajudado. É muito melhor dar do que receber. Ou é mentira minha? Estou falando alguma besteira. Mas não, nós sabemos mais criticado do que outra coisa. O irmão louva, a ver o irmão louvar, se você louva, melhor. O irmão fala da palavra, se você fazer, melhor. Se for você fazer, não dá para o irmão fazer. Porque é para a gente fazer, não é para o outro fazer. Quando o Jonas fazia a obra, quem que foi fazer? Não foi ele que tem que fazer? Deus não escolhe você fazer, não dá para o outro fazer. E a pessoa fala assim, se Deus der, se você não quiser fazer, outro faz. Não, quando Deus quer que você faz. Deus que manda. Deus deixa eu fazer livre para você escolher antes que você é do mundo. Deus deu para você escolher. Agora você já aceitou Jesus, já sei sua escolha. Você não tem mais livre-arbítrio, não. Tem livre-arbítrio. Livre-arbítrio tem quando você escolheu. Você já escolheu? Não tem mais livre-arbítrio. Não tem mais jeito. Você escolheu. Agora você vai ou vai. Tem que ir de qualquer maneira. Empurrando, chorando, gemendo, mas tem que ir. É melhor você ir com amor, com carinho, como Deus falou já aqui. O fardo de Deus não é pesado. Ele dá de acordo para cada um. Não é pesado. O fardo do Senhor é leve. Quando Ele ajuda a descarregar. Fica pesado quando Ele larga o Senhor. Aí pensa. Porque daí o diabo já põe mais peso. Se é 10 quilos, ele põe 20, 30, 40, 50. Ele vai triplicando para você não aguentar mesmo. Mas Deus, quando você vem para o Senhor, você fala, eis-me aqui, Senhor. Ele vai tirando o fardo do seu leve. Ele vai tirando tudo que impede você de fazer a obra, vai ficando leve. Vai ficando gostoso fazer a obra. Porque quando você chega no culto, irmão, se entrega mesmo no culto, ora mesmo e fala com Deus mesmo e totalmente entrega, o culto virou uma maravilha, irmãos. O culto fica leve, gostoso, você chora de alegria na presença de Deus. Mas quando você fica reclamando, tudo dá ruim, dá sono, dá preguiça, fica uma pessoa de boca. Mas quando você entrega mesmo totalmente para o Senhor, muda o culto. O culto do irmão dele todo do seu lado, não sentiu nada, mas você sentiu tudo, para a glória de Deus. Não sentiu o poder de Deus, é a gente que faz isso. Você sente o poder de Deus quando você entra na presença de Deus. Quando você não entra na presença de Deus, verdadeiramente, não adianta. Você não sente mesmo o poder de Deus. Porque você está prestando atenção em outra coisa, não está prestando atenção em Deus. Glória a Deus, aleluia. Que diz aqui Provérbios 14, versículo 12. O senhor pode fazer por favor? Provérbios 14, verso 12. Diz assim, a caminho ao homem parece direito, mas a cabo dá em caminho de morte. Muitas vezes nós achamos que estão andando muito certo, A vezes nós achamos que o nosso caminho que está andando está certo, nós temos que perguntar para Deus se está certo, porque o caminho que o homem parece ser direito, parece que nós estamos andando certo, mas quem sabe que está andando certo ou errado é o Senhor, Glória a Deus, aleluia.
E Provérbios 16, 25 repete ainda a mesma coisa. Provérbios 16, 25. Olha lá. Há caminho que procede direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Afinal, está andando muito certinho na igreja, cutuca o irmão, não começa a ser santo. O irmão é errado. Aquela palavra foi para mim, é para o irmão. Aquela lá não foi para mim, foi para o fulano. Mas quando ele pensa, essa é para mim. Quando é vitória, essa é para mim. Quando é correção, essa é para o irmão. Não, Deus fala que eu estou numa igreja inteira. Se não serve para mim para agora, vai servir para depois. Eu estou aqui porque não é para o irmão. Se fosse para outra, é outro estava aqui. Às vezes vem no culto sozinho. Chega aí e fala, a palavra falou hoje, espera certinho para você. E a pessoa no culto não está. Como é que é certinho para você? Certinho para nós, então. Palavra perfeita para nós, né? Porque é a mesma coisa que Deus fala, que Jesus falou, para ele construir a casa na rocha. Quem é a rocha? Jesus Cristo. Você vai construir a casa com Deus, no altar de Deus. Pode vir um vento, pode vir a tempestade, pode vir o que for, que não vai permanecer em pé, para a glória do Senhor Jesus. Não para a glória nossa, para a glória de Deus. Mas então construir na areia, de qualquer maneira, não tiver alicerce, não adianta nada. Vai vir qualquer ventinho, qualquer chuvinha, já está arrastando tudo, né? Porque o que sustenta, irmão, você olha aqui as paredes, que você não vê coluna, não vê alicerce, não vê nada, você vê só as paredes. O que sustenta não aparece, né? Porque às vezes a gente faz as coisas de Deus, faz a obra de Deus, faz isso, faz aquilo. E às vezes a gente é julgado, ninguém vê, né? Mas a glória nossa não é aqui, a glória nossa é lá. O que não vê mesmo que sustenta, irmãos, é o que não aparece. É o irmão que não aparece muito, é a irmã que não aparece muito. É que está lá orando, intercedendo para o culto dar certo, que está intercedendo para Deus abençoar o que está para o trabalho. É o que não parece que sustenta a igreja. O que vem que fala, vem, não aparece tanto, mas não resolve. O que resolve é o alicerce e as colunas. É o que não parece. Quando vai construir a casa, tem que fazer bem feito o alicerce. O irmão é pedreiro, sabe como é que é? Eu sou pedreiro. Quanto mais a base ficar melhor, mais funda, mais profundidade, mais ferragem, melhor fica. Para construir em cima, para construir não tem perigo. Tem que sossegar. Mas quando a gente faz meio de qualquer jeito, meu irmão, quando a pessoa fica com dó de gastar o dinheiro, não dá ferro certo que a gente pede, não dá o cimento que a gente pede, daí o irmão, a pessoa que quer economizar, começa a falar, não, vamos fazer com isso. Senão não dá para fazer. Você vai e depois fica preocupado, irmão. Depois você deita dormindo, dorme direito, porque daí vez começa a aparecer uma trinquinha na massa, você já acha que é a parede que está trincando. Vai cair a casa. Aí a responsabilidade de quem? Do pedreiro. A gente fica preocupado. Mas quando nós colocamos na mão de Deus, não tem trinca que vai para frente. Quando ele constrói, pode dar uma trincadinha assim, mas Deus nem conserta. A trinca só por fora, não trinca lá dentro. Por que o irmão está falando isso? Porque quando você está presente verdadeiramente, irmão, as pessoas podem fazer mal para você, pode julgar, pode xingar, pode fazer o que for. Você fica triste, mas não penetra no seu coração. Você é blindado. Porque o irmão não é de carne, sou de carne e osso, mas o Espírito Santo de Deus ele consola, conforta. Porque você está no altar de Deus. Você está dentro da palavra de Deus, porque a palavra que nos edifica. Toda quanta resposta que ele precisar está aqui dentro da palavra. Está passando provação, busca na palavra. Está passando enfermidade, busca na palavra. Porque é ela que nos sustenta. A palavra sem Espírito Santo não adianta nada, meu irmão. É o gibi. Isso aqui, ler isso aqui sem Espírito Santo, nada adianta. Não adianta se eu estudar a palavra do Senhor
e no discernimento do Senhor, não pedir para o Espírito Santo interceder. Não adianta nada, irmão. Você só estudar. Porque a palavra de Deus não fala de estudar muito nem para dar carne. Tem que estudar para entender o que você estuda. Estudar vai pôr o Espírito Santo em primeiro lugar. A palavra só tem efeito com o Espírito Santo de Deus. Para nos dar, vai desvendando os mistérios. Porque tem muita coisa na palavra de Deus, você lê e não entende nada, irmão, se o Espírito Santo de Deus não der discernimento. Aí você começa a falar besteira, né? Então nós temos que santificar nossas vidas, todos os dias das nossas vidas, irmão. Todos os dias das nossas vidas. E agradecer a Deus por tudo. E falar, Senhor, eu quero te amar mais. Senhor, porque você amando Deus mais, irmão, quanto mais você ama Deus, mais você ama o próximo. Porque se você não amar a Deus, não amar o próximo e a Deus, não adianta nada também. Se amar a Deus e não amar o seu próximo, não adianta nada. Porque o próximo é o que Deus fala. Quando você olha para o irmão, você vê Deus no irmão. Quando você olha para o espelho, você vai ver o quê? Você vai para o espelho se amar. E amar o próximo a si mesmo. É o que Deus ensina na palavra de Deus. Então ele tem que buscar mais amor, irmão, porque o amor de muitos esfriarão. A palavra de Deus fala, tem muitos esfriando, muitos aceitando. Não podemos aceitar isso, não, irmão. Porque de muitos esfriarão, não de todos. Eu não vi a palavra de Deus falar, todos vai esfriar. Não vi. Eu ouvi falar, muitos esfriarão. Mas por quê? Porque não pratica o amor, não pratica a palavra. Lê a palavra, mas não pratica. Lê a palavra, tem que praticar o que está escrito aqui, irmão. Também lê a palavra, não roubais, não furtais, não cobiçar a mulher do próximo, não fazer isso, fazer aquilo. Quando eu amo meu irmão, não consegue cobiçar a mulher dele. Quando eu amo meu irmão, não consegue roubar ele. Quando eu amo meu irmão, não consegue enganar ele. Não consegui, meu irmão. Não tem jeito. Quando você faz isso, você não dá, mano. Senão o seu irmão quer o mal dele. Quando vem esse pensamento mal na sua cabeça, porque nós somos falhos, pecador, não pode vir, não fala que nós somos santos, não vamos ser. Quando vê isso, tem que clamar ao Senhor, o Senhor tira esse os malditos pensamentos da minha mente e coloca a mente de Cristo em mim. Que é isso que eu preciso, Senhor, porque eu quero morar no céu. Mas para isso eu tenho que estar com a mente sã, tenho que estar com o pensamento são, tenho que estar com o meu corpo santo. Porque tem muita igreja pregando aí que Deus só quer o coração. Deus não é só o quê? Deus quer o ser inteiro. Não adianta. Deus quer ser inteiro. Porque a palavra de Deus me fala: se tiver um olho que está trabalhando para você ir para o céu, eu prefiro ficar sem o olho. Eu prefiro ser sem a mão. Para Deus fala. Mas aqui é tudo. Você fica, então, se eu fosse subir no céu, eu tenho que cortar ela, largar aí. Arrancar os olhos e ficar aí. Senão você não entra no céu com um olho enxergando coisa errada, você não vai para o céu. Se fizer a mão fazendo coisa errada, você não vai para o céu. Só a mão atrapalha. Então ele quer tudo, ele não quer só um pedaço. Ele quer ser inteiro. A entrega para Deus é inteiro. Nós não vamos chegar aqui na igreja hoje, vou transformar inteiro do dia para a noite. Deus não exige isso. O Espírito Santo de Deus vai mudando assim, devagarzinho. Quando todos nós chegamos na igreja, nós chegamos na igreja só o pó nosso. Depois nós vamos mudando devagarzinho, irmãos. Vamos mudando, vai tirando aquelas coisas, vai lapidando. Deus vai lapidando a joia preciosa dele e vai deixando lapidado. Aí nós estamos melhorzinho um pouquinho, irmão. O outro chega lá cheio de problema, nós começa a pôr defeito nele. Mas nós vimos quando nós chegamos. Você lembra o dia que você chegou na igreja pela primeira vez? Tu lembra? Eu lembro. Eu lembro e esqueço nunca mais. E o dia irmão apontou o dedo no meu nariz e falou para mim assim: tu não tem fé em nada. Se tivesse fé, você ia ver o que Deus fez na sua vida.
Falou para mim desse jeito. Eu falava que para ela se era verdade. Eu não acreditava em quem não acredita em Deus, não acredita no diabo, irmão. Quem não acredita no bem, não acredita no mal. Quem não acredita numa coisa, não acredita no outro. Porque se tem Deus, é o diabo. Se tem polícia, tem bandido. Se não tiver bandido, não precisa de polícia. Se não tiver diabo, não precisa de Deus. Para que ele precisa de Deus se não tem? Então a pessoa é ateu e não acredita em nada. E eu era dessa maneira. Mas daí Deus começou a me lapidar. Começou a mostrar para mim como que eram as coisas. Porque você está cego, irmão. Quando eu venho para a igreja, eu estou cego. Por isso fala que Deus dá visão ao cego. Tem um monte de gente que não é cego de nascer, mas é cego de outras coisas espiritual. Cego de tantas coisas, então é pedir para Deus abrir nossa visão, irmão. Para nós não ser enganados nem confundidos. Porque em nome de Jesus vai ser confundido muitos que são da igreja, irmão. Vai ser enganado e está sendo. Vocês estão vendo só o que está acontecendo aí nas igrejas? Está vendo só o que está acontecendo com tantos pastores que estão barbaridade estão fazendo? A palavra de Deus se cumprir, irmãos. Então vocês fiquem atentos, irmão. Pede visão espiritual mesmo. Ama a Deus em todas as coisas. Pede para Deus: Senhor, eu te amo. Eu preciso de revelação do alto. Não é para mim ficar se engrandecer, não. Não é para mim não cair na cilada do inimigo. Para não ser enganado, né? Que ele disse: eu falo assim, meu irmão, eu te conheço. Eu não quero ser enganado, Senhor. Não adianta louvar bonito, não adianta nada, irmãos. Se você não tiver amor no seu coração com Deus, verdadeiramente, e com o próximo a si mesmo, nada vai resolver. Eu gostaria de louvar o hino em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Ele te conhece bem, sabe dos teus pensamentos. Ele conhece o teu coração, sabe a tua intenção. Deus é transparente, nada se esconde diante dele. Cedo ou tarde vai acontecer. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, porque ele é fiel. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, porque ele é fiel. Deus vai fazer o impossível acontecer na sua vida. Deus vai escrever uma nova história. Pode acreditar, porque Ele é fiel. Deus vai fazer o impossível acontecer na sua vida. Deus vai escrever uma nova história. Pode acreditar, porque Ele é fiel. Glória, glória a Deus, aleluia. Nada se esconde diante dele. Cedo ou tarde vai acontecer. Ele não é homem para mentir, nem
Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, porque Ele é fiel. Deus vai fazer o impossível acontecer na sua vida. Deus vai escrever uma nova história. Pode acreditar, porque Ele é fiel. Deus vai fazer o impossível acontecer na sua vida. Deus vai escrever uma nova história. Pode acreditar, porque Ele é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Ele vai cumprir tudo aquilo que prometeu. Deus é fiel. Deus é fiel. Ele vai cumprir tudo aquilo que prometeu. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. É o Senhor promete, Ele cumpre, irmãos. O homem promete, muitas vezes nos engana, mas Deus, quando Ele promete, Ele cumpre. Para a glória de Deus, né? E Deus sonda nós, né? Não adianta querer enganar Deus, porque Ele sonda nós de todas as maneiras. Aonde nós estivermos, nós só dentro da igreja santo. Nós tem que ser santo em todos os lugares. Não tem que ser a mesma coisa, que nós santo não conseguimos. Mas nós tem que ser a mesma coisa que nós somos dentro da igreja, tem que ser lá fora, irmão, para dar um bom testemunho para o Senhor nos acolher de braços abertos. Porque quando nós somos sinceros, irmãos, Deus nos acolhe em nome do Senhor Jesus, né? Eu agradeço a oportunidade para a glória do nome do Senhor Jesus e as palmeiras no nome do Senhor Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós entregamos esse culto na palma das tuas mãos, Jesus. Abençoa, Senhor, cada um que adentrou essas portas. Jesus, segura forte na nossa mão, Pai querido. Abençoa o teu povo, a tua igreja, em nome de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Amém. Amém, igreja. Eu saúdo com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Livro do profeta Naum. Aliás, o nome Naum tem a ver com a palavra consolo, ou aquele que consola. E assim como a pregação de Naum trouxe consolo ao Judá, dando livramento ao povo de Judá do povo assírio, que Deus traga através do Isaac consolo para a família Pedroso. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos colocar as nossas mãos nessa posição para segurar, para receber as bênçãos que os anjos do Senhor ainda estão dispensando aqui nesta noite. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja e esteja com toda a igreja, que todos digam Amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? tudo nós podemos. Aquele que nos fortalece. Mas operando Deus, Quem impedirá? mas graças a Deus que já nos deu a vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o Senhor Jesus é o nosso pastor. E nada nos faltará. De nada teremos falta. Amém? Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, oh meu Senhor. Eu abro mão
te adorar.